A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso Sinais dos Fins dos Tempos. O texto básico que nós estamos estudando é Mateus 24. Vamos ler hoje o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Neste versículo aqui nós temos alguns sinais, né? Primeiro sinal, ele diz que vai levantar nação contra nação. Isso aí, nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e pestes, terremotos em vários lugares. Só aqui nós temos mais ou menos de 4, ou se considerarmos 5 sinais dentro desse versículo, né? Nação contra nação, reino contra reino, que pode ser a mesma coisa, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. 4 sinais dentro desse versículo. O primeiro podemos considerar que foi gravado no vídeo passado, porque levantará nação contra nação. Isso aí nós vamos ver que Jesus está cumprimentando do versículo 6, que nós lemos que nós estudamos já, falando sobre os rumores de guerra e tudo mais. Isso é a nação contra a nação se levantando. Nós já falamos isso. Agora, o segundo que ele vai falar é fome, pestes, nós já falamos, são doenças, já falamos isso, né? Esse sinal que também já está acontecendo, esse sinal já aconteceu. O sinal da guerra também já aconteceu. Já gravamos também o sinal que muitos iriam vir no nome de Jesus Cristo também. Já temos aí uns 3 vídeos dessa série falando sobre os sinais dos fins dos tempos. Hoje nós vamos falar não da fome, mas vamos falar dos terremotos que o Senhor Jesus Cristo tem falado aqui, que vai acontecer em vários lugares. Então, amados irmãos, temos estudado nessa série mostrando que Jesus Cristo ele vai voltar. A volta de Jesus não tem uma data marcada, mas pelos sinais nós podemos ver que a volta dele está perto. A volta do Senhor Jesus Cristo está perto por intermédio dos sinais que ele nos deixou, né? Porque ele diz que quando tudo isso acontecer, assim ele vai voltar. Então, ele não deixou a data, mas deixou os sinais. 3 deles já aconteceram, nós já estudamos. Hoje nós vamos estudar o 4º sinal. E o 4º sinal que eu vou falar é sobre o terremoto. Será que esse terremoto já aconteceu? Esse sinal já nós podemos considerar como acontecido? Terremotos em todos os lugares? O Brasil, amados irmãos, nós consideramos e vemos que, primeiramente, nos outros países é fácil, né? E nós vemos vários terremotos que têm acontecido nos outros países, como nos Estados Unidos, acontece muito terremoto. Em outros lugares, como o Japão, né? E tem acontecido muitos terremotos, abalo de terra, né? Que tem matado muitos e milhares de pessoas, que não dizer daquele tremor de terra que abalou o Japão e que destruiu a cidade quase toda ali com aquela onda, aquele tsunami que invadiu ali aquela cidade, né? Então, mas no Brasil, para ter terremotos, né? Que está falando em vários lugares, temos que considerar também a nossa pátria. E o Brasil ele está situado no centro da placa sul-americana, que atinge mais ou menos 200 quilômetros de espessura. Os chamados sismos nesta localidade, na nossa localidade, raramente possuem magnitude e intensidade elevada. Porém, já aconteceu ocorrência de terremoto aqui no nosso país, chamado Brasil, causada pelos desgastes das placas, chamadas placas tectônicas, né? Então, o nosso país, o nosso Brasil, graças a Deus, ele está situado numa placa só. E por isso que no nosso país não acontece terremotos. Não era para acontecer terremoto, porque como estamos numa placa só, não há abalo nessa placa, não acontece nada nessa placa. Mas mesmo assim, existem casos registrados no nosso país de terremotos que já aconteceram aqui no Brasil. Por exemplo, em 1955, no Mato Grosso, foi detectado um terremoto de grau 6,6
no grau da escala chamada escala Richter. Então, e no Espírito Santo, aconteceu um terremoto no grau de 6,3 na escala. Em 1980, no Ceará, houve um tremor que foi detectado pelos especialistas no grau de 5,2 na escala Richter. No ano de 1983, no estado da Amazonas, um terremoto também aconteceu um tremor lá, isso está registrado, na escala de 5,5 graus, né? Não houve danos nem vítima por ser de grau muito baixo, porque os tremores que aconteceu não foi numa intensidade muito grande. Você vai ver que o maior que teve aí foi lá no Mato Grosso do Sul, chegou no grau de 6,6 grau na escala Richter. Os outros foi tudo abaixo, né? Foi 6,3 e foi diminuindo, 5,5, 5,2, foi tudo abaixo. Em 1986, exatamente no dia 30 de novembro, no município do Rio, em uma cidade chamada João Câmara, né? Um terremoto destruiu 1.000 imóveis. Isso está lá registrado. Se você pesquisar aí no Google, na internet, você vai ver. Isso que estamos falando aqui é verdade, né? Em Minas Gerais, um tremor de apenas 20 segundos destruiu 6 casas em Minas Gerais, né? O último tremor aqui no Brasil foi em 2008, né? Em Santa Catarina, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O último terremoto que aconteceu foi no ano de 2008, aconteceu no estado de Santa Catarina, no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. São tremores que foram pequenos, mas mesmo tremor pequeno você vai ver que, por exemplo, aí lá em João Câmara, um dos estados do Rio, um terremotozinho que aconteceu lá destruiu 4.000 imóveis, né? Vamos ver aí que em Minas Gerais, um tremor de 20 segundos destruiu 6 casas, né? Então nós vamos ver que este sinal que iria haver tremores em vários lugares já tem acontecido. É um sinal que já se cumpriu, né? Então vemos aí o primeiro sinal que nós estudamos. Pestes são doenças, esse sinal já aconteceu da volta de Jesus, está acontecendo cada vez mais. Vemos o sinal da onde pessoas irão aparecer dizendo que eu sou o Cristo, já aconteceu, né? Esse sinal já está acontecendo também. Vemos aí guerras, rumores de guerras, nação contra nação, isso nós vemos constantemente, né? E vemos hoje terremotos em vários lugares, não só lá fora, nos Estados Unidos e em outros países, mas aqui no Brasil também já aconteceu esses tremores. É sinal que Jesus vai voltar. 4 sinais já aconteceu, isso é identificando e nos mostrando que está cada vez mais perto a volta de Jesus. Jesus ele está cada vez mais perto de voltar e nós como igreja devemos estar preparados. Nós vamos pausar aí que na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos estar falando de mais um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo e vamos estar vendo se cumpriu ou não cumpriu. Os 4 que a gente estudou já se cumpriu. Amém? Espero você no próximo vídeo.